Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estudando? Estão no foco para o Enem, agora em 2025? Olha só, já estamos no mês de setembro, hein? As provas estão se aproximando, aquele momento de preparação, não é? Aquele momento em que os principais tópicos dos conteúdos das 4 áreas de conhecimento já começam a estar no processo de domínio de vocês. Vocês têm que dominar certos conceitos das 4 áreas para poder aplicar isso nos 2 dias de prova que você vai enfrentar no mês de novembro. Quanto a nós aqui no Desafio, nós vamos continuar te preparando para esse momento especial da sua vida, da sua transição da educação básica para o ensino superior. E aí você tem que estar muito bem preparado. A gente está aqui no processo de preparação dos tópicos temáticos, da matriz de referência para o Enem. E depois o desafio também vai te ajudar no processo de preparação emocional, porque não é só o domínio de conteúdo, não é? Tem que ter todo um processo de acompanhamento da família, tem que ter todo um processo de equilíbrio emocional do nosso estudante, para desenvolver as habilidades necessárias na hora de resolver as questões propostas no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nós também teremos esses momentos com você, estamos planejando aí junto à equipe de coordenação, liderada aí pelo professor Wirley, professor Jorge, nós também estamos contribuindo, e toda a nossa equipe técnica, o momento de nós termos uma aula presencial, para que você possa ter aquele nosso abraço mais próximo, para que você possa ter o professor do desafio próximo a você, lhe dando aquele abraço, passando aquela energia positiva dias antes da nossa prova, ok? Vamos nos preparando, que nós vamos com certeza ter esse momento, que será um momento muito especial, tanto para nós quanto para vocês, que finalmente nós vamos conseguir nos encontrar, não é? Por aqui fica no online, a gente fica dialogando pelo chat, você fica mandando as suas perguntas e tirando suas dúvidas através da nossa equipe de coordenação aqui, os nossos técnicos que ficam nos apoiando, mas nós teremos esse momento presencial, o momento que o professor Guara estará junto com você, o professor Jonildo, o professor Edivander, o professor Wirley, o professor Jorge, toda a equipe do Desafio, e é um momento que vai ser muito marcante para nós antes da tua prova, tá certo? Aqui nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos trabalhando com vocês o tema sobre os grupos sociais em conflitos, a formação da identidade nacional no Brasil imperial. Esse tópico nós vamos concluir ele hoje e depois a gente vai prosseguir trabalhando os tópicos do segundo tema, que fala sobre o processo de construção das relações de poder, não só no Brasil, mas na América e também em aspectos mundiais. Nós vamos continuar discutindo a construção da cidadania, tudo atrelado àqueles temas que mais são presentes na nossa prova do Enem. A aula de hoje, já concluindo esse tema que fala desse conflito entre os grupos sociais no Brasil. E aí a gente já discutiu as elites que se aproximaram de Dom Pedro e construíram a nossa independência a partir de acordos políticos, de conchavos, que garantiram no processo de independência os interesses particulares das elites agrárias, interesses que foram mantidos e foram institucionalizados através da Constituição Imperial de 1824, não é? Esses interesses que também depois entraram em conflitos entre aqueles que eram tidos como progressistas versus os regressistas. Depois nós vamos ter o conflito entre os conservadores, os tradicionalistas e os chamados exaltados, e esses grupos depois vão evoluir para o grupo liberal e o grupo conservador. Esses grupos vão entrar em conflitos quando interesses diversos entrarão em debate dentro do aspecto da relação de poder no Império, explodindo em várias províncias as chamadas revoltas regenciais. E aí na aula anterior nós falamos da cabanagem, nós falamos da balaiada, nós citamos a sabinada, a farroupilha, que marcam um momento de instabilidade política no processo de construção da nossa identidade nacional. Também destacamos a presença dos libertos e dos escravizados que contribuíram para esse processo, mas
a partir da escrita da história pelas elites, da chamada história oficial, esses grupos passaram a ser omitidos pelo processo, não é? Eles foram escondidos, foram calados pelo processo até recentemente. Mas hoje nós já destacamos que esses grupos chamados de minorias, excluídos, a população em geral participou também desse processo de construção da nossa identidade. Nós destacamos isso para você na aula anterior. Também falamos que quando as elites têm interesses que as aproximam, essas elites vão defender esses interesses e vão expor esses interesses a partir de legislações aprovadas dentro do parlamento. Bem, isso aí marcou tanto o primeiro reinado, que acaba em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I, e também vai se estender durante todo o processo da regência, que vai até o golpe da maioridade, que foi o último tópico que eu deixei para você na aula passada, quando o grupo dos liberais, que tinham sido afastados das relações de poder em 1834, e retomam os conservadores o poder, através de um evento que a história chama de regresso conservador, não é? Esse regresso conservador seria a retomada das rédeas de poder a partir dos conservadores, afastando os liberais dos destinos de governança, vou colocar assim. Esses liberais, os também chamados de exaltados, também chamados de progressistas, eles vão atiçar nas províncias alguns movimentos de revolta contra o governo central. O tema principal das rebeliões regenciais foi, logicamente, a questão de se oporem ao governo central. Esse governo central que tinha uma espécie de governo mais autoritário, mais centralista, e alguns membros exaltados ou progressistas, mais tarde liberais, esses grupos eles vão se opor a isso. Eles vão defender uma ideia chamada de autonomia administrativa. Essa autonomia administrativa, ela proliferou através de ideias, discursos, através da imprensa da época, os jornais falavam sobre essa possibilidade de autonomia administrativa das províncias, que é de encontro com os interesses conservadores de centralismo político, em que o governo central deveria ser o grande gerente do processo de desenvolvimento na construção da nossa nação, na construção do Estado brasileiro, certo? Nesse aspecto, além disso, um outro movimento também contribuiu para isso, não é? E aí, antes de avançar um pouco, eu quero que você acompanhe aí no nosso material. Ele diz assim: a igreja, militares e intelectuais, né, que também fazem parte desse processo. Então, não é só a elite agrária que vai contribuir para esse processo de construção da identidade, da construção da nossa unidade territorial, que é o tema de hoje, mas os militares também vão começar a querer participar desse processo, e intelectuais que também vão defender ideias como a ideia da autonomia administrativa, a ideia de abolição da escravidão, a ideia de se incluir o povo nos processos do qual eles estavam excluídos, como a educação popular, por exemplo. Então, nós temos esses três outros grupos que vão disputar espaços dentro do processo de construção do poder político no Brasil. O Brasil é emergente agora. E por que a gente coloca isso no segundo reinado? Porque o segundo reinado ele é caracterizado pela tal estabilidade política. O segundo reinado é caracterizado pelo processo de pacificação das revoltas nas províncias. O segundo reinado ele é caracterizado pelo fortalecimento da nossa economia. O segundo reinado ele também é marcado pelo processo de desenvolvimento da cultura brasileira, incentivado pelo imperador Dom Pedro II. O segundo reinado ele é marcado pelo aparecimento de alguns movimentos que vão trazer para as populações menos favorecidas, para as classes oprimidas, como os escravizados, as classes trabalhadoras, como os semilivres, os brancos pobres, as periferias, alguns movimentos eles vão atender, de uma certa maneira, esses grupos. Inclusive, o próprio Dom Pedro II, em alguns momentos, ele vai ajudar no processo de atender
a essas populações que constituem a sociedade brasileira em formação naquele momento. Alguns momentos também dentro da cultura, dentro da literatura, dentro das artes, coisa que o imperador vai patrocinar, inclusive, vai incentivar, vai motivar. E aí, dentro desse contexto, eu tenho aqui para você no slide a presença da igreja, dos militares e dos intelectuais. Disputas ideológicas e seus impactos na formação do Estado Nacional, o processo de construção do Estado Nacional Brasileiro durante o período imperial foi profundamente influenciado por disputas ideológicas envolvendo importantes instituições e grupos sociais. A Igreja Católica, os militares e os intelectuais desempenharam papéis cruciais neste processo, ora apoiando, ora contestando as estruturas de poder estabelecidas. Então, nesse aspecto, quando a coisa era boa para a maioria da sociedade, essas instituições apoiavam. Quando ameaçava, quando oprimia, eles se colocavam em oposição. Então, de uma certa maneira, a gente vê aqui uma situação em que o Estado Nacional Brasileiro está se formando a partir justamente do processo de conflito entre esses grupos sociais, que é o tema que o Enem traz para a gente analisar nesses momentos aqui, certo? E aí eu queria destacar especificamente o papel da própria Igreja Católica. E aqui eu quero trazer uma temática que poucos livros colocam em destaque. Os livros que trazem isso, e quando eu falo os livros, eu estou me referindo ao livro didático que é colocado pelo MEC dentro das salas de aulas e que o professor deve reinterpretar esse livro didático, não colocando ele como aquela verdade estabelecida, mas dialogando com esse livro didático e fazendo com que o estudante da educação básica, especialmente do ensino médio, possa dialogar juntamente com o professor sobre os processos históricos que ocorrem dentro da formação da nossa identidade, dentro da construção da nossa unidade territorial, dentro do processo de construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, nesse aspecto, a gente já ouviu falar no tal regalismo imperial. O que seria esse regalismo imperial? A quem ele atendia? A quem interessava ter regalias dentro do império? Essas regalias, elas vão ser lançadas, ou seja, elas serão inauguradas dentro do Segundo Reinado. E elas vão se espalhar durante toda a Primeira República, que também era chamado antes de República Velha. Elas se estendem durante toda a Primeira República e vai ter um processo que tentarão romper com esse regalismo, que deixa de ser imperial e passa a ser um regalismo republicano. Algumas situações do regalismo imperial, eles sobreviveram até os dias de hoje na República. Então, nós temos algumas situações que, olhando um pouco mais de perto, se percebe que são regalias surgidas na monarquia, que as elites que derrubaram a monarquia se estabeleceram no poder em nome de uma nova ordem política chamada de república, vão manter esses regalismos para manter os seus interesses também em voga. Então, observa que nesse processo todo, as elites ainda se mantêm nas rédeas do poder. Como diz um escritor chamado Boris Fausto, os donos do poder continuariam sendo ainda as elites agrárias. Não é? As elites agrárias. Mais tarde, outros grupos vão tomar lugar no cenário de disputas de poder, como os militares, depois a classe média urbana, depois os intelectuais que vão contribuir com as suas ideias e, mais tarde, os outros grupos de poder econômico, como empresários, a imprensa, que vão contribuir também no processo de disputas por espaços dentro das relações de poder no Brasil. Mas vamos então aqui a essa ideia da Igreja Católica e esse regalismo imperial, né? Olha só, a Igreja Católica e o regalismo imperial. O que seria esse regalismo aqui? A Constituição de 1824, ela estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Império. Eu já falei disso. Inclusive, duas situações vão manter essa relação, a do padroado e a do beneplácito.
não é? Na questão do padroado, o imperador indicava os cargos eclesiásticos. A igreja era sujeita ao governo imperial. No caso do beneplácito, qualquer ordem que viesse da Santa Sé, ela só teria força de ser executada caso o imperador aprovasse isso. Então, se você observar, a Igreja Católica, nesse momento, além de ser a religião oficial do Império, ela também fazia parte do processo de poder. Então, ela ajudava, ela contribuía o processo de relação de poder no Brasil. Então, a Igreja Católica ela vai ser muito forte. E aí alguém pode perguntar, professor Guara, até quando a Igreja Católica vai ser uma instituição forte dentro da sociedade brasileira? Até a proclamação da República, certo? Então, a partir de 1889, quando se derruba a monarquia e se estabelece uma nova ordem de poder, a República, nós temos então a ruptura entre o Estado e a Igreja. Por quê? Porque aqueles que vão estabelecer a República, eles vão defender uma ideia do século XIX, chamada de positivismo. O primeiro grupo de republicanos que vai organizar o Estado naquele momento serão influenciados por uma ideia chamada positivismo. O positivismo, que em determinado momento vai querer se estabelecer até como religião nova no mundo, isso não dá muito certo, mas enfim, é um outro debate, ele vai defender a separação entre Estado e Igreja. Quando a República é instaurada em 1889, o Estado é separado da Igreja, e aí o Estado passa a ser o gestor da sociedade. E a Igreja não tem mais influência sobre isso, o que vai abrir espaços para os protestantes, por exemplo, vai abrir espaço para outras religiões também serem reconhecidas e serem respeitadas, isso dentro da República. Certo? Muito bem, voltando então para o texto aqui, diz assim: mas simultaneamente instituiu o regime do padroado, que eu acabei de explicar, pelo qual o Estado detinha amplo controle sobre assuntos eclesiásticos. Poderíamos dizer aqui que o imperador era o chefe da Igreja Católica Brasileira, certo? O imperador possuía o direito de nomear bispos e autorizar, nomear bispos e autorizar documentos papais no Brasil, subordinando efetivamente a Igreja aos interesses de quem? Do Estado. Este arranjo, olha aqui a palavra arranjo, herança do período colonial, gerou tensões crescentes ao longo do século XIX, especialmente quando o ultramontanismo, o que era isso? Era um movimento que defendia maior autonomia da Igreja em relação ao Estado e maior fidelidade a Roma. Ganhou força entre o clero brasileiro. O ápice deste conflito foi a chamada questão religiosa. A questão religiosa foi um conflito entre o imperador e a Igreja Católica, não é? E essa questão ela é uma das causas do enfraquecimento da monarquia, é tida por alguns professores como uma das causas da queda da monarquia, inclusive, certo? Aí nós temos aqui, quando os bispos de Olinda e Belém, Dom Vidal e Dom Macedo Costa, desafiaram o poder imperial ao ampliar interditos, em aplicar interditos a irmandades religiosas que aceitavam maçons entre seus membros. Aqui está o que foi a questão religiosa. Durante a monarquia, além da Igreja Católica ser a religião oficial, constitucionalmente falando, existia também a interferência direta dos maçons em assuntos administrativos. Inclusive, o próprio imperador era maçom. E alguns bispos da Igreja Católica também eram maçons. As irmandades, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que eram aquelas associações que a Igreja Católica utilizava para o processo de catequese, de cristianização, de fortalecimento do catolicismo entre os pretos, composto por pardos e negros, e também a ideia dos libertos, aceitarem o catolicismo como religião oficial, através dessas irmandades. Então, alguns desses membros das irmandades também eram maçons. Há uma bula chamada Bula Silabus, que é baixada pelo Papa
E essa bula ela vai constituir um processo de reforma da Igreja Católica no século XIX. O século XIX ele é um século cheio de ideias. Pensa no século em que ideias explodiram. Então nós temos o socialismo, nós temos o socialismo real, o socialismo utópico, nós temos, a partir de um movimento chamado de ideias de Marx, né, que depois vão chamar de marxismo, nós temos a questão do sindicalismo, nós temos a questão do socialismo cristão, que é justamente aquela posição que a Igreja Católica vai adotar entre o liberalismo e o socialismo, trazendo outro tipo de pensamento que defendia a propriedade privada, mas também defendia direitos aos trabalhadores das indústrias, das fábricas. E nesse contexto todo, a Igreja aproveita e faz uma reforma interna. Entre as principais reformas, nós temos a Bula Syllabus, que ela dizia que aquele que fosse católico, um cristão católico de verdade, não deveria se filiar a nenhum tipo de associação ou de sociedade secreta. Essa bula ela é encaminhada a todos os países católicos. Quando chega no Brasil, a gente tem essa situação de que uma ordem do Papa só entra em vigor se o imperador autorizar. Quando a bula chegou, o imperador disse não, lógico, a maçonaria estava infiltrada em todos os ramos da sociedade, desde as relações do poder mais alto até alguns grupos das chamadas categorias ou camadas intermediárias. E aí o imperador diz não, essa bula não vai ser aplicada aqui no Brasil. 2 bispos, o de Olinda e o de Belém, aí veja de onde eles são, né? Pernambuco e o Grão-Pará, que eram províncias que já tinham se revoltado contra o governo central. Em Pernambuco, a gente tem em 1824 a Confederação do Equador e no Grão-Pará a gente tem a cabanagem. E aí esses 2 bispos vão dizer não ao imperador e vão dizer, não, eu vou seguir o que o Papa está dizendo, o que o Papa está ordenando. Então é o que diz o texto. Então eles vão aplicar interditos, que é justamente o que vem na bula papal, a irmandades religiosas que aceitavam maçons entre seus membros. A prisão dos bispos por ordem imperial provocou uma crise sem precedentes nas relações entre a Igreja e o Estado, contribuindo para o enfraquecimento da monarquia, já que alienou o importante apoio clerical. Lembre-se que a Igreja ajudava o Estado desde o período colonial através do chamado padroado, a cruz e a espada. Lembra disso? A gente falou lá atrás. Este conflito antecipou a separação entre Igreja e Estado, que seria formalizada com a República em 1889. Então, a questão do regalismo imperial dava-se justamente nesta relação entre a Igreja Católica e o Estado Imperial Brasileiro. Tá certo? Aqui a gente vai entrar lá para o texto, não é? A apostila aqui. É isso, você está visualizando a apostila. E da apostila que você tem aí, eu estou com ela aqui também. A gente vai fazer aqui uma leitura do tópico 4, tá certo? Do tópico 4 aí, me acompanhe, você que está em casa. Então, no tópico 4, eu estou, né, tratando do segundo reinado e a construção da unidade nacional. 1840 a 1889, que é o período justamente do segundo reinado. A monarquia vai de 1822 a 1889. É um período, como eu já coloquei no quadro, em uma aula anterior, ela vai de 1822 a 1831, primeiro reinado, caracterizado por instabilidade política e disputas por poder entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, e as elites agrárias que se aliam a Dom Pedro na formação da independência, na implantação da independência, que mantém as regalias coloniais, que mantém a sociedade colonial assim como estava, não altera em absolutamente nada aquilo que o período colonial mantinha, uma sociedade agrária, uma sociedade católica, patriarcal,
uma sociedade no qual os homens bons eram os donos do poder, não é? E nesse aspecto também uma sociedade escravista. Então você tem nesse momento as elites que se organizam, que se articulam nesse processo. E aí eu tenho o período regencial, que vai de 1831 até 1840, e eu tenho nesse processo uma disputa entre as elites, e essa disputa ela vai gerar aquilo que na aula passada nós chamamos de revoltas regenciais ou revoltas provinciais. E aí eu tenho, então, o golpe da maioridade aplicado pelo Partido Liberal, que vão antecipar a maioridade de Dom Pedro II de 18 para 14 anos. Nessa antecipação, que a história oficial chama de golpe da maioridade, Dom Pedro II assumiria o Império do Brasil com 14 anos de idade. 14 para 15 anos de idade. Desse período de 1840 a 1889, nós temos a terceira fase da monarquia, chamada de Segundo Reinado. Nesse momento, o que a gente tem como destaque é que é um período de estabilidade política. O imperador vai conseguir pacificar as províncias, utilizando-se do quarto poder constitucional, chamado de poder moderador, utilizando-se também de uma situação de chamar os grupos em disputa e dividir os cargos. Eu vou colocar assim para a gente entender aqui, não é ensino médio, para dividir os cargos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, o que é que Dom Pedro II faz? Ele dá, tanto ao Partido Liberal quanto ao Partido Conservador, poderes que vão fazer com que eles assumam espaços dentro do governo imperial. Surge, inclusive, aí um ditado da época, né? Um ditado da época que era: nada mais conservador do que um liberal no poder. O que significava essa expressão da época? É que, fora do poder, eu me auto-identificava como liberal. Eu queria reforma agrária, eu quero escola para todo mundo, eu quero abolição da escravidão, não é? Eu quero que os trabalhadores tenham direito a um salário digno. Eu sou um liberal, eu sou um exaltado, eu sou um radical. Esses eram os apelidos dados aos grupos, não é, liberais. Só que, quando me davam uma posição dentro do governo, eu mudava a minha postura, eu mudava o meu discurso. Então, quando alguém chegava: e aí, você não é um liberal? Você continua defendendo a abolição da escravidão? Aí, não é bem assim. Não é da noite para o dia que nós vamos acabar com a escravidão no país. Lembre-se, o Brasil tem a escravidão por mais de 400 anos. Nós temos que pensar como vai ser com os escravizados quando forem colocados em liberdade. Será que vai ter terra para todo mundo? Será que vai ter sala de aula para colocar todo mundo nas escolas? Nós vamos ter como contratar professores? Calma, não é bem assim. Mas nós vamos fazer uma reforma. Ele já não falava mais em revolução radical, ele já não falava mais em distribuir a terra para os mais pobres, ele já falava em reforma. Daí, nada mais conservador do que um liberal no poder. Tá certo? Lembre-se, nós estamos no século XIX, nós estamos na monarquia. Qualquer coincidência com a república atual não é coincidência. Tá bom? Vamos então aqui ver essa questão do segundo reinado. Então o que o imperador consegue? Ele pacifica o império. Chama a Igreja Católica para ficar ao lado dele. Lembre-se, ela é um dos sustentáculos de poder. Chama para o seu lado tanto liberais quanto conservadores, chama as lideranças das principais províncias, os presidentes de províncias também seriam nomeados a partir do imperador, mas com o aval das elites regionais. Então ele consegue ter o apoio das elites regionais ao seu governo, ele consegue fortalecer o exército imperial, ele consegue fortalecer a marinha de guerra imperial, né? E a partir daí, inclusive, na política externa, Dom Pedro II vai ser um estadista. E nesse aspecto ele tem assim, algumas teorias que o admiram, alguns estudiosos do segundo reinado que admiram a postura de Dom Pedro II. Não é? Ele, inclusive, vai ter
um poder de influência política na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, inclusive interferindo na política interna desses países. Então, a gente consegue perceber mais ou menos aí uma espécie de espírito intervencionista do Império, não é? Um espírito expansionista do Império ao interferir em políticas externas. Para a gente também ter uma ideia, Dom Pedro II, nesse aspecto, passa a ser respeitado, inclusive, pela maior potência do século XIX, que é a Inglaterra, que em uma determinada questão, que a história oficial chama de a questão Christie, a Inglaterra vai pedir desculpas ao imperador por conta de se tentar evitar uma guerra entre o Império do Brasil e a Grã-Bretanha. Olha só, então veja que o segundo reinado ele tem muita diferença com relação ao primeiro reinado, com relação ao período regencial. Agora é lógico que ele não teve só essas questões positivas. A escravização continuou, né, se mantém a escravização, se mantém os interesses particulares das elites regionais, das elites agrárias, mantém-se a questão do padroado, mantém-se a questão da sociedade imperial ser mantida ainda a partir da posse da terra, da grande propriedade, coisa que se herdou da colônia e que se mantém aqui. Uma outra questão negativa é a forma de administração do Estado. O Estado ele é administrado de uma maneira burocrática, não é? Então você tem ainda o estabelecimento ou a continuação da burocracia que é trazida pelos portugueses desde as capitanias hereditárias, depois se constitui no governo geral e isso se mantém após a independência. Não é? Então essa burocracia, que é a criação de várias caixinhas de cargos para atender justamente os interesses das elites regionais que indicavam os chamados homens bons ou homens bem casados, lembra que eu coloquei isso na aula anterior? Então esses eram indicados para esses cargos dentro do processo da monarquia. E aí você tem as elites se mantendo ainda nas rédeas do poder dentro do Império do Brasil, ok? Então dentro desse aspecto aí que eu coloquei para vocês, a gente então lendo o texto que você tem aí, que é esse texto que você recebeu aí como apoio, não é? Ele diz assim: o governo de Dom Pedro II foi marcado pela busca, vou grifar contigo, da estabilidade política e a consolidação do Estado Nacional. Não esquece disso, uma questão de Enem tem que ter essas duas situações aí para uma questão verdadeira. Quando se tratar de Dom Pedro II e o segundo reinado, marcado pela estabilidade política e ele consolida o Estado Nacional brasileiro, iniciado com o pai dele lá no primeiro reinado, ok? A centralização do poder monárquico é uma outra característica que se percebe aqui, o fortalecimento do exército, formação de instituições como o parlamento. Esse parlamento, Dom Pedro II vai criá-lo nos moldes do parlamento inglês, só que tem uma pequena diferença o parlamento brasileiro. Se você tem um livro didático próximo a você aí, né, você vai perceber que o livro didático ele vai chamar o nosso parlamento de parlamento às avessas. Olha só, parlamento às avessas, né? Ou parlamento à brasileira. Significa que é uma criação nossa, né? O brasileiro cria um parlamento meio assim, coisado. Certo, pessoal? Então, como seria esse parlamento às avessas? Lá no parlamento inglês, o primeiro-ministro ele é eleito pelos deputados. E o primeiro-ministro não precisa obrigatoriamente fazer parte do mesmo grupo político do rei. No Brasil, quem indica o primeiro-ministro é Dom Pedro II. Olha aí. Isso aí é um negócio meio, não é? Quem é o primeiro-ministro? É o fulano de tal. Quem foi que indicou? Dom Pedro II. Então você não tem oposição ao imperador, porque o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, dentro do parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro. O chefe de Estado é o imperador. Então Dom Pedro II era o chefe de Estado. O chefe de governo era o primeiro-ministro, só que o primeiro-ministro era indicado pelo próprio imperador.
e o imperador ditava as ordens para o primeiro-ministro. Tem uma charge em alguns livros que apresentam um momento que Dom Pedro está entrando no parlamento, o primeiro a se levantar e aplaudir, não é? E a honrar é o primeiro-ministro. Então você tem a ideia de que as próprias indicações, os cargos, são todos a partir do imperador. Daí um parlamento às avessas. São algumas estratégias para conter os conflitos internos. Só que o tema que a gente está analisando, ele fala de grupos sociais em conflitos. Então, mesmo com todas essas estratégias criadas pelo imperador, grupos vão continuar em embates. Por quê? Porque a questão de poder é muito forte, gente. Ter poder é muito bom. Então, aqueles que estão um pouco fora das relações de poder, eles vão, logicamente, lutar para atingir espaços dentro do circuito de poder. Então, o texto fala que alguns embates sociais continuaram presentes. Quais são esses embates dentro do Império? Primeiro, a escravidão permaneceu como ponto central de tensões. E aí ela gera fugas, quilombos e pressões abolicionistas. Os movimentos abolicionistas, aí, em razão da presença da escravização, ganham força a partir dos anos 1870, com destaque para a atuação de intelectuais, jornalistas e grupos populares. E aí, em 1870, você tem o fortalecimento do movimento abolicionista dentro do Império. Isso está gerando um desgaste para Dom Pedro II, que não abre mão de abolir com a escravização. Alguns historiadores, né, ao analisarem esse momento, perguntam-se por que o imperador, naquele momento, não aboliu a escravização. Ele tinha todas as condições para fazer, tá certo? Mas nesse aspecto, 1870. E uma outra coisa, que além do movimento abolicionista na década de 70 se fortalecer, em 1870 eu tenho a fundação do Partido Republicano. Gente, o Brasil tem umas coisas assim que tem que parar um pouco para pensar. Nós somos uma monarquia. Nós já temos dois partidos que disputam o poder. Partido Liberal, Partido Conservador. Aí a monarquia, ali, com todas as suas situações de embates por disputas de espaços de poder, deixa surgir dentro dela um partido que defende uma ordem contrária à monarquia, que é república. Então, em 1870, eu tenho o surgimento do Partido Republicano, que começa a se fortalecer lá no Oeste Paulista. Lembra que eu falei em uma aula anterior que eu tenho dois centros econômicos que vão se distanciar? Eu tenho o centro do café na região do Vale do Paraíba do Sul, de uma categoria de fazendeiros mais conservadores, mais ligados às tradições coloniais. E eu tenho no Oeste Paulista um grupo de fazendeiros um pouco mais progressistas, que algum deles defende, inclusive, a abolição da escravidão. Algum deles, inclusive, colocam nas suas fazendas imigrantes que estão chegando de fora e eles vão empregar esses imigrantes, principalmente italianos. E alguns desses fazendeiros do Oeste Paulista vão começar a gostar da ideia de república e a derrubada da monarquia. Por isso que lá nessa região vai se fortalecer muito mais ainda a partir de 1870, aí em 1873, o surgimento do Partido Republicano Paulista. Certo? Dentro da monarquia, gente. Olha só, que coisa interessante, não é? Coisa curiosa. E aí eu tenho, além disso, não é, 1870, eu tenho a questão da guerra contra o Paraguai, que também vai ser um duro golpe na monarquia, apesar da vitória, mas há uma derrota política, há uma derrota no âmbito social, a destruição, a dizimação de uma população, e aí a guerra contra o Paraguai também vai contribuir para isso. O exército imperial, que o próprio imperador fortaleceu, ele volta da guerra
e ele vem influenciado pelas ideias republicanas, ele vem influenciado pela questão da abolição, porque nas fileiras do exército imperial eram colocados muitos escravizados para lutar nas fileiras do exército imperial. E aí, quando esses escravizados vão desempenhar ações de coragem, de apoio, de amizade, o exército volta de lá já pensando na ideia de abolição, e aí você vai ter uma crise entre o exército e o imperador, que soma com a crise que a Igreja Católica está tendo com o imperador lá na questão chamada de questão religiosa. A crise com o exército imperial será chamada de questão militar. O surgimento do Partido Republicano e o fortalecimento das ideias de abolição da escravização. Isso a gente pode chamar de motivações para a queda da monarquia naquele momento. Tá certo? Os conflitos de terras também a gente não pode esquecer. Disputa entre senhores de escravos e trabalhadores livres também marcaram esse período. Então aqui eu posso destacar, eu vou até riscar aqui, em 1850 é criada a Lei de Terras. É criada a Lei de Terras. Você pode colocar em destaque também assim, aí na sua apostila. Então eu estou aqui em 1850, há esse debate, alguns trabalhadores chamados de trabalhadores livres, imigrantes principalmente, que vêm de outros lugares como Itália, já dei destaque para a Itália, Alemanha, que vêm para cá com o sonho de não trabalhar nas fazendas, mas ter o seu pedaço de terra. Uma outra questão, como o movimento abolicionista estava ficando muito forte, a ideia das fugas, inclusive o próprio exército vai motivar fugas dentro das fazendas, e inclusive o exército vai ajudar escravizados a fugirem para quilombos. Nós temos, além disso, a ideia de que, se ocorrer a abolição, o que poderá acontecer com os ex-escravos? Eles poderão querer um pedaço de terra. Lembra que eu te disse que quando as elites têm interesses que as aproximam, eles se unem nesse país. Elas se unem nesse país, tá certo? E aí, nesse aspecto, eu posso dar como exemplo uma lei que foi aprovada recentemente, em que foi unanimidade dentro do Congresso. Por quê? Porque atendia aos interesses de toda uma sociedade e ninguém dentro dos grupos que estão compondo o poder político no Congresso, ninguém poderia se opor àquilo, porque aquilo é de interesse geral da nação. E daquele que se colocasse contrário, mano, ele não vai querer isso, ele vai querer ser bem visto pela sociedade, vai querer ser bem visto pela opinião pública. Eu apoio também, porque o ano que vem ele vai ter que usar isso para continuar se mantendo no poder. Então, assim, no século XIX, eu tenho... Qual é o interesse da elite agrária? Manter a propriedade privada a qualquer custo. Quando se tem a ideia de imigrantes chegando, trabalhadores livres que vão querer acessar a terra, a ideia de se ter, de repente, a abolição da escravização, os ex-escravos, logicamente, acostumados a trabalhar no campo, vão querer, de repente, acessar um pedaço de terra. Bem, isso aí ameaça as elites como um todo. Plantadores de café, plantadores de algodão, plantadores de cana-de-açúcar, enfim. Aqueles que produzem qualquer coisa e que se utilizam da terra. Os próprios pecuaristas da região mais do centro-oeste ali, que já estão estabelecidos desde o processo da expansão da pecuária ali durante o período colonial. E aí o que é que eles vão fazer? Vão criar e vão aprovar uma lei que impede qualquer pessoa de tomar posse da terra. Não é? E aí, para todo aquele que quiser ter um pedaço de terra, ele precisará comprar essa terra, criando, então, a lei de terras, que faz com que aqueles que não têm condições não acessem a terra. Logicamente, assegura o interesse das elites agrárias em manter a sua propriedade intacta, certo? Apesar dos esforços do Império em criar uma imagem de unidade nacional, olha só o nosso tema aqui, a realidade era de uma sociedade profundamente desigual. Marca isso aí na sua aula, na sua apostila. Então, mesmo com essa ideia de uma sociedade, né, brasileira, de uma unidade territorial, nós temos as diferenças regionais, principalmente. O norte tem um comportamento, o sudeste tem outro comportamento, o sul ainda está com aquela situação da farroupilha, ainda muito
muito presente. Parte do Nordeste, como Pernambuco, que depois de algumas revoltas, desde a Confederação do Equador, que foi um movimento de cunho separatista, republicano, a cabanagem também, que foi um movimento de cunho popular. Então você tem esses movimentos que ainda se mantêm ali um pouco que vivo no coração dos moradores dessas províncias. Além disso, também o aspecto de comportamento cultural. Então eu tenho um Brasil diversificado e aí a proposta de uma unidade territorial era muito forte. Não esquece que esse era um dos tópicos principais do arranjo político do imperador e as elites agrárias lá em 1822, quando uma das propostas era manter a unidade territorial. Quando nós perdemos a província da Cisplatina, que depois se tornou República Oriental do Uruguai, isso foi uma das principais motivações para o enfraquecimento político do imperador, Dom Pedro I, naquele momento. O Raimundo Rocha está fazendo uma pergunta aqui. Professor, você considera a queda do Império um golpe militar, já que foram militares que assumiram o poder? Sim, é um golpe militar. Os militares que durante o Império retornam da guerra contra o Paraguai com ideias republicanas, esses militares eles conseguem se articular em torno de Deodoro, em torno de Floriano Peixoto, não é? Tanto é que a primeira fase da República é chamada de República Militar ou República da Espada, que é o momento em que os militares governaram a República. Isso vai de 1889 a 1894. Tanto é que alguns historiadores mais recentes chamam a proclamação da República de o golpe da República. Então já coloco a palavra golpe. E é um golpe porque o imperador é deposto, né? O primeiro que eles afetam é o ministro da Guerra, então eles vão depor Dom Pedro II. A deposição é humilhante, inclusive, porque eles não dão a ele o direito de se despedir da nação. Então não foi uma acessão ao poder de uma maneira assim clara, não é? A população não soube direito o que estava acontecendo. E quando amanheceu o dia 16, né, a questão do afastamento do imperador inicia em 15 de novembro, só vai terminar em 17 de novembro, quando o governo provisório se estabelece. Esse governo provisório é um governo de cunho todo ele militar. E aí eu tenho os militares que vão governar de 1889 a 1894. Quando em 1894 eu tenho eleições diretas para presidente. É quando as elites agrárias se articulam e, através do voto, derrubam o candidato militar e acende, então, um presidente civil. Este presidente civil ele vai inaugurar a nova fase da Primeira República, de 1894 a 1930, chamada de República Civil, ou República das Oligarquias, ou República dos Coronéis, que vai se fundamentar na relação de poder chamada de tripé de poder, sustentada pelo coronelismo em nível municipal, o pacto dos governadores em nível estadual, a política dos governadores, a política das regiões, e mantém a política do café com leite, onde o Partido Republicano Paulista se une ao Partido Republicano Mineiro e juntos vão se alternar no poder, evitando o retorno dos militares. Ok? Esses militares vão se fortalecer mais tarde, não mais a alta patente, que aí são os marechais, mas as baixas patentes, que vão se rebelar contra os civis que estão estabelecidos no poder, as oligarquias, surgindo o movimento tenentista. Em 1930, esses militares dão sustentação para Getúlio Vargas tomar o poder em 1930, afastando o Ósto Luiz do governo, estabelecendo a República Varguista, baseada em uma revolução. A tal Revolução de 1930,
estabelecendo o governo de Vargas de 30 até 45. Beleza, Raimundo? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é a história. Realmente, você pode entender assim, tá certo? Obrigado pela pergunta, a pergunta que vem assim, que faz com que eu vá buscar lá atrás, eu gosto, porque isso é um desafio para o professor. É um desafio, ó, para o professor, tá certo? Vamos então continuar aqui. O item 5, tenho tempo ainda. Os africanos escravizados e seus descendentes foram atores, vou grifar, atores centrais nos conflitos sociais do Brasil imperial. Eles resistiram por meio de fugas, formação de quilombos, revoltas, como a Revolta dos Malês, de 1835, em Salvador, através da participação em movimentos sociais regionais. A luta pela liberdade foi um dos fatores que mais pressionaram o sistema imperial até a assinatura da Lei Áurea em 1888. Não é? Então, nesse aspecto, o que é que você pode perceber aí? Em 1888, eu tenho a Lei Áurea. Isso aqui já foi aula ministrada recentemente, quando eu falei da questão da cultura africana e a construção da sociedade brasileira, beleza? Falei da Lei dos Sexagenários, da Lei do Ventre Livre, da Lei Áurea. Aqui a gente retoma a Lei Áurea por quê? Porque a Lei Áurea de 13 de maio ela não teve muita representação para os nossos escravizados, para os africanos que aqui estavam sob a condição de escravizados. A Lei Áurea de 1888, ela apenas definiu um artigo. Se você entrar aí no Google, se você procurar em alguma plataforma, você vai ver que a carta da época tinha um artigo apenas. Né? Fica extinta a escravidão no Brasil. Só isso. Então, o que os intelectuais da época propunham? O que os grupos populares propunham? Os libertos, que eram os ex-escravizados, que conseguiram adquirir a sua através da carta de alforria, a carta de manumissão. Então, o que eles defendiam? Defendiam que a abolição fosse estudada, que a abolição fosse pensada, que a abolição fosse um documento que garantisse aos ex-escravizados alguns direitos. Então, nesse aspecto, o que é que a abolição não trouxe para eles? Não trouxe direito à educação, não deu acesso à terra, lembre-se, 1850, lei de terras, não deu aos ex-escravizados o direito de receber indenização pelos anos, pelos tempos de trabalho forçado, pelos quais foram submetidos dentro das fazendas, nesse momento, principalmente de café, que era a força da economia do Império. Não foi dado aos ex-escravizados o direito de ter acesso ao trabalho, hoje chamado mundo do trabalho. Não foi dado a eles o direito de que seus filhos pudessem acessar uma sala de aula. Então, tudo isso, alguns intelectuais, como Nabuco, defendia isso, uma abolição que desse garantias. E aí, como se pensa hoje, uma garantia mínima, moradia, mínimo que desse a esse ex-escravizado o status de cidadão do Império. A gente ainda está no Império, é 1888. O mínimo necessário, acesso à habitação, não há um projeto de casa própria, não é? Não tem isso. Porque quando a gente fala em Minha Casa Minha Vida, a gente pensa que é um projeto recente, que alguém criou agora. Minha Casa Minha Vida foi criada pelo Floriano Peixoto, quando ele assumiu lá, após o afastamento do Marechal Deodoro, que se retira do poder, não é? Aí assume o Floriano ele cria uma política de moradia para os soldados que lutaram na guerra do Paraguai e que estavam sem habitação. Ele fez uma política, enquanto presidente, para ceder a esses e alguns grupos mais populares. Então, essa história de casa popular, ela já vem no Brasil há um tempo. É bom que se diga isso, por isso que é bom estudar história, para não ficar falando besteira por aí, para não ficar falando o que chamam hoje de narrativas, né? Criaram isso agora. Então, é bom estudar história. E eu gosto do Enem, porque o Enem traz essas reflexões para o adolescente do nosso ensino médio. Então, nesse caso, não há essa possibilidade de acessar uma casa, de acessar um pedaço de terra, para desenvolver pelo menos a agricultura familiar. Não há para esse ex-escravo a possibilidade
de ter um tipo de trabalho que garantisse o sustento dele e de sua família. Então, nesse aspecto, a Lei Áurea ela não é uma comemoração dos grupos hoje. Por isso que se comemora muito mais o 20 de novembro, data que reflete resistência, que reflete a ideia de afirmação dos escravizados contra o sistema de opressão. Então, nesse caso, a Lei Áurea ela só traz a liberdade, né? A libertação, né? Colocar assim, ela traz a libertação. A liberdade enquanto cidadão, o acesso à terra, o acesso à moradia, o acesso ao trabalho, à educação, saúde. Aí é mais incrível. Saúde para os ex-escravizados. Eles não têm esse direito. Então, o que é que vai acontecer? Eles vão para a periferia das cidades. Muitos abandonam as fazendas. Mas aquele acostumado na lavoura, ele vai para o meio urbano. E o meio urbano, a gente já está na transição aqui para o processo do capitalismo industrial. Então, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, você já tem algumas fábricas. E nessas fábricas, alguns dos donos dessas fábricas não vão querer empregar ex-escravizados, vão preferir empregar imigrantes que estão chegando aqui por conta de situações ocorridas no país de origem deles, como a Guerra de Unificação da Itália, que expulsou muitos para cá, a Guerra de Unificação na Alemanha, que expulsou muitos para cá. E os senhores que receberam esses imigrantes quiseram tratá-los como escravos, colocando eles para morar em salas, maltratando eles através de comida ruim, e aí eles fugiram daqui do Brasil novamente. Inclusive, a Itália e a Alemanha vão proibir seus conterrâneos de virem para o Brasil. Então, você tem uma política, depois de chamar esses imigrantes de volta, um marketing que vai ser criado para dizer que aqui tem possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, enfim. Então, a questão da assinatura da Lei Áurea, em 888, ela traz essas variantes, tá certo? Ela traz essas variantes. E por conta disso, esses grupos vão continuar se fortalecendo, surgindo movimentos durante todo o processo pós-abolição. Esses movimentos vão se fortalecendo durante a virada do século XIX para o século XX, com movimentos que surgem pelos anos 10, os anos 1920. Os anos 1920 vão ser marcados por algumas reações da sociedade, das categorias médias, de alguns militares de baixa patente. Nós vamos ter as ideias europeias, como as ideias socialistas, que vão se estabelecer aqui com o surgimento de partidos como o Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Nós vamos ter em 22 também o movimento tenentista. Com isso, né, a gente já tem no Nordeste o movimento do banditismo social chamado de cangaço, que estão reagindo contra as elites estabelecidas nas fazendas do Nordeste. Então você tem a população reagindo a esse sistema que se estabelece após a monarquia, mas que continua um sistema de opressão, continua um sistema de defesa dos interesses das elites que se estabeleceram nesse país desde o processo colonial, certo? E aí você tem também o abandono da Amazônia, o caboclo da Amazônia está abandonado, principalmente depois da cabanagem, o Estado abandona, depois de oprimir e reprimir o movimento cabano. Então você tem um país aí que está em processo de construção. Por isso que esse tema fala da construção do Estado Nacional Brasileiro. E a construção do nosso Estado ela vai passando por isso. Então esses grupos, retomando aqui a questão dos ex-escravizados, eles vão se fortalecendo através de movimentos sociais, dos movimentos políticos, e aí vão ganhando espaços com a aprovação de legislações que são resultado de ações afirmativas desses grupos, que resultaram em legislações que nós temos graças à pressão desses grupos que se tem até os dias de hoje, como a lei contra o racismo, a lei contra a discriminação racial, a questão da intolerância religiosa, a questão da busca por respeitar as religiões de matrizes africanas. Então, tudo isso é resultado de um longo processo de luta que vem desde as fugas, desde os quilombos do período colonial até os dias atuais da nossa chamada Nova República. Ok? Conclusão aqui do nosso tópico. O Brasil imperial foi marcado por uma constante tensão entre o desejo das elites. Qual é o desejo das elites? Manter privilégios. Esse é o desejo das elites, manter privilégio.
Então, eu estou falando aqui das elites agrárias, das elites econômicas que tomaram espaços no jogo de poder, se tornaram elites políticas e que interferem no dia a dia do cidadão comum. E aí elas se tornam elites sociais. Então, você tem a elite econômica que toma o poder político e que interfere no comportamento das pessoas, defendendo, logicamente, os seus interesses particulares. E, nesse aspecto, a formação do nosso país, não é, a partir do império, é baseado nessas tensões entre o desejo das elites de manter privilégios e os esforços das camadas populares em conquistar direitos e melhores condições de vida. Enquanto um grupo quer manter o que já tem, o outro quer conquistar o que não tem. E isso a gente chama de conflito entre grupos sociais, embates entre grupos sociais, ok? Os conflitos sociais, regionais e raciais foram fundamentais na construção da nação brasileira, moldando sua identidade, revelando as contradições que permaneceram mesmo após o fim do Império. E essas contradições elas vão permanecer durante todo o processo daquilo que a história oficial chama de Primeira República ou República Velha. Depois, durante todo o período chamado de a Era Vargas. Depois, durante o período chamado de República Populista, né, ou República do Toma lá da cá, que é um outro apelido que surgiu recentemente, eu achei muito bacana. A República Populista, aquela República do Toma lá da cá, não é? Aí depois eu tenho o período do regime civil-militar, depois eu tenho a abertura política com o estabelecimento da nova república até os dias atuais. Então, dentro de todo esse processo, que já vai aí para mais de 500 anos, se eu for conferir com o período colonial, nós temos o processo de formação da nossa sociedade, que, segundo alguns, ainda está em processo de construção da identidade. O que é ser brasileiro? Quem é o brasileiro? Qual é o perfil do povo brasileiro? Qual é a identidade do povo brasileiro? O que é que caracteriza o povo brasileiro? Como é que o povo brasileiro é conhecido lá fora? Como é que as pessoas de outros continentes enxergam o brasileiro? Tá certo? Será que é só aquele que gosta de futebol? Eu acho que nem isso, nunca mais nós ganhamos uma Copa do Mundo. Será que é aquele que gosta de samba? Não é? Será que é aquele que gosta de carnaval, de festas, de muito feriado? Será que é aquele que gosta de sempre dar um jeitinho em tudo? Não é? O tal do jeitinho brasileiro para conseguir aquilo que ele quer? O que é ser brasileiro? Essas e outras perguntas, a história procura responder apresentando esses eventos. Os professores de sociologia tentam responder, tentando explicar e entender a sociedade brasileira. Os filósofos tentam explicar também, trazendo que ideias permeiam a formação da nossa identidade. Os geógrafos também explicando através do amor que eu sinto, do meu lugar, do meu espaço, do meu ambiente, da minha região, aquilo que me identifica como nortista, nordestino, que me identifica como gaúcho, que me identifica como mineiro, que me identifica como carioca. Quem é o brasileiro? O que é o brasileiro? Então, é mais ou menos esse tema que nós discutimos aqui para você. É um tema que você que já fez o exame nacional do ensino médio, você já percebeu questões como essa na nossa prova do Enem, e aqui no Desafio a gente está trazendo esse questionamento. No próximo encontro, tá? Vai sintonizar. Eu quero que você sintonize comigo o próximo encontro. Por quê? Porque nós vamos resolver questões sobre esse tema. Eu vou trazer questões que você já tem aí, umas 5 questões, se eu não estou enganado, que foi enviado para você pela nossa equipe. Você já tem aí, e aí eu vou preparar mais algumas questões para no próximo encontro nós resolvermos questões do Enem. Aqui no Desafio nós resolvemos questões do Enem. Não existe mais vestibular, então questão de vestibular não adianta resolver. São questões do Enem que tratam de competências e habilidades e que tratam dos eixos que o estudante deve ter
para resolver a sua questão. Tá certo? Nós queremos que você compartilhe o nosso vídeo, que você comente, que você curta as aulas do desafio. Convide mais pessoas a participar, ainda cabe mais gente na nossa plataforma. Somos mais de 8.000 aí e cabe mais gente. Pode convidar, pode vir participar da nossa aula que prepara você de maneira certa, séria, né, para o Exame Nacional do Ensino Médio 2025. E na próxima semana estaremos de volta falando para você sobre história para o Enem. Até a próxima aula. Fique com Deus.